para que a gente possa discutir mediunidade, o primeiro canal é esse, é o canal das percepções, né? Como que eu me percebo no mundo, né? Saravá, meus irmãos! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Elton Alessandro e aqui neste canal a gente aborda assuntos sobre expansão da consciência, mediunidade e a espiritualidade de uma forma em geral. Se você gosta do assunto e se ressoa com você, te convido a acompanhar este canal e a refletirmos juntos. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer a indicação de mais um livro e também trazer uma reflexão referente aos nossos canais de percepção. Eu coloquei nas minhas redes sociais, na caixinha de pergunta, né, que se as pessoas sabiam o que era percepção e quais eram as sensações ou sentimentos que elas tinham perante as percepções que elas observavam, né? E teve bastante curiosidade, bastante assunto legal para a gente refletir, e dentro do meu ponto de vista, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Então, quando a gente fala sobre percepções, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como a gente se percebe no mundo, né? Como que eu me percebo perante a minha relação com os outros, né? Então, se a gente for buscar no dicionário, é o ato ou efeito da gente se perceber, né? Seja fisicamente, mentalmente. Então, quando a gente começa a crescer e evoluir, por exemplo, do 0 aos 2 anos de idade, a criança está na questão das percepções. Então, ela vai se desenvolver a questão da visão, da audição, né, do olfato, do palato, o toque. Por exemplo, quando você vai para uma criança, né, um recém-nascido, você acha que ele está dando risada para você, mas ele está ainda começando a perceber o sentido dele, né? Então é muito comum quando uma criança ela pega a mão ou o pé, começa a pôr na boca, né? Ela está se conhecendo ali, ela está se percebendo enquanto ser humano que ela tem um pé, ela tem uma mão, e aí ela começa a interagir com os sons do ambiente, com o cheiro, ela começa a ser incluída ali na questão alimentar, ela começa a desenvolver algumas habilidades, saber que tipo de alimento que ela gosta, que tipo de alimento que ela não gosta, que ela rejeita, porque ela está se percebendo, se conhecendo, né? Então, as percepções mais comuns são essa. Mas aí a gente começa a ter uma outra análise de acordo com cada indivíduo, de acordo com a cultura, de onde convive, de acordo com suas crenças, né? Então, um exemplo muito comum é as percepções energéticas do nosso corpo. Não é muito comum as pessoas terem essas noções, né, de percepções energéticas. Mas vamos voltar um pouquinho lá no ensino médio, nas aulas de física. Eu não sou nenhum expert nessa área, né? Eu tenho muita dificuldade, inclusive, na questão matemática, na questão física, mas eu não sei se vocês lembram daquela aula de energia estática, onde o professor ele pega um balão, ele vai fazer uma fricção ali, um atrito no cabelo ou na pele, e aí ele vai colocar esse balão ali perto de uma lata de alumínio ou de um pedaço de papel e, pela física, ele vai atrair, né, o campo energético. Então, ali a gente começa a ter uma percepção que nós também somos campos energéticos, né? Então a gente começa a ter um outro olhar perante as outras percepções que a gente acaba não observando. A gente vive tanto no automático, a gente come sem sentir o gosto do alimento, a gente bebe sem sentir isso, e aí a gente acaba vivendo nesse piloto automático e não tendo as percepções necessárias para a gente manter a nossa presença em vida. Então, quando eu abri essa caixinha de diálogo, não é para trazer uma verdade absoluta, mas sim algumas perguntas sinceras para que a gente possa refletir referente às nossas percepções, né? E quando eu falo em percepções, para que a gente possa discutir mediunidade, o primeiro canal é esse, é o canal das percepções, né? Como que eu me percebo no mundo, né? Começa por aí, quando a gente fala em autoconhecimento, então é a nossa percepção perante o mundo, né? De que maneira eu me percebo no mundo? Então, através das percepções físicas, mentais, energética, a gente começa a analisar que tem outras consciências, né? E aí eu deixo uma pergunta para você refletir. Como que anda seu canal de percepção? Como que você observa o mundo, né? Como que você observa o seu campo energético? Você consegue sentir essas sensações, né? Vou trazer aqui duas questões muito comuns, né? Por exemplo, a gente costuma sentir o frio, sentir o calor, sentir as nossas emoções. Você consegue sentir, né? Você tem percepção das suas emoções?
quando eu estou triste, quando eu estou alegre, eufórico, ansioso, né? Então, o canal de percepção, eu diria que ele é o início de tudo para a gente discutir os outros temas que a gente vai vir abordar neste canal, né? Sobre a questão de mediunidade, por exemplo. Então, quando a gente fala de expansão da consciência, é a gente expandir esse campo de percepção e a trazer novas percepções, né? Outras percepções de consciência. Mas isso é um assunto para a gente abordar futuramente. E hoje eu gostaria de trazer a indicação de um livro, Os 4 Compromissos Tolteca, tá aqui, ó, de Dom Juan, de Dom Miguel Ruiz. Ele vai falar basicamente de 4 compromissos, né? Então ele traz numa introdução, numa linguagem um pouco mais formal, sobre o véu de Maia, um mundo de ilusões, de que maneira que a gente percebe esse mundo e o quanto que a gente vive num mundo de ilusão, né? E o quanto que essas ilusões atrapalham a trazer a nossa presença para o nosso dia a dia. Então é uma leitura de fácil compreensão, é um livro que dá para você ler dependendo do seu ritmo de leitura, 2, 3 dias. E eu gostaria de trazer para vocês as reflexões referentes a esses 4 compromissos. Então, aqui no primeiro compromisso, ele vai falar: seja impecável com sua palavra. Eu vou fazer a leitura de um trecho e um comentário logo em seguida. Seja impecável com sua palavra. Parece simples, mas extremamente poderoso. Então, aqui ele fala que o verbo, ele tem muito poder, né? Então, se a gente utilizar o nosso poder do verbo para elogiar, para enaltecer, para a gente se autoafirmar nesse sentido, ele tem muito poder. Então ele vai trazer grandes construções. Mas se a gente empregar o nosso verbo com palavras malditas, a gente pode trazer grandes consequências, né? Então, não sei, é muito comum na internet aí, se você achar um vídeo no YouTube, onde ele mostra uma experiência de um menininho, ele coloca 2 plantas, né? E aí uma planta ele vai colocar elogios, palavras boas, palavras divinas, e na outra ele vai empregar palavras malditas, ele vai pronunciar palavras, desmerecer ela, né? Aí você vai ver que uma planta ela se desenvolve perfeitamente e a outra não consegue se desenvolver. Assim é a criança, né? Eu como professor, o que eu observo na sala de aula? Você tem que ter muito cuidado quando você vai abordar uma criança, porque dependendo da palavra que você emprega ali, você pode criar um trauma, você pode desmotivar, você pode impregnar aquela criança com suas palavras e desmotivá-la, deixar ela depressiva, melancólica, triste, enfim. Aqui ele fala numa abordagem que a gente tem que ter cuidado com as palavras ditas, né? Então, se a gente for para o outro lado, para outras filosofias, a gente vai ver que o poder do verbo, ele é engrandecedor. Só que da mesma maneira que tem um poder de co-criar, criar, a gente também tem esse co-criar negativamente, né? Então a gente tem que tomar cuidado na questão de empregar o verbo. De que maneira você está empregando suas palavras? De que maneira você está utilizando o poder do seu verbo? Você está se prejudicando? Você está ali colocando palavras duvidosas, de baixo calão, né? Ou você está usando palavras de motivação? Já o segundo compromisso, ele vai falar sobre não leve nada para o lado pessoal. Vou ler um trechinho aqui, que ele fala da seguinte maneira: você leva tudo para o lado pessoal porque concorda com o que está sendo dito. E aí ele coloca também aqui assim, ó: nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem seu próprio sonho em sua própria mente e estão num mundo completamente diferente daquele ao qual vivemos. Então, se a gente for pensar para o lado de não levar por nada pessoal, normalmente quando a pessoa ela emprega o mau uso do verbo, ela está mais se autoafirmando sobre ela do que nós mesmos, né? Então, quando a pessoa vai te colocar uma crítica ou te ofender de uma certa forma, ela está colocando aquilo que ela não está resolvido dentro dela. Então, por isso que é importante a gente não levar nada para o lado pessoal, mas é importante a gente ouvir a mensagem que a pessoa quer colocar para a gente, o que ela quer passar para a gente. Então, não se apegue ao mensageiro, mas se apegue à mensagem, né? Não leva nada para o lado pessoal, veja tudo aquilo que você pode refletir e melhorar na sua conduta, né?
Eu acredito muito nisso, que não é um trabalho fácil, por vezes vai ofender o nosso ego, mas se a gente não levar para o lado pessoal e conseguir captar a mensagem que a pessoa quer passar, a gente consegue nos melhorarmos, né? Então fica aí a dica. Já no terceiro compromisso, ele coloca aqui como não tire conclusões. Vou ler um trechinho. Criamos muito veneno emocional apenas tirando as conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre as nossas conclusões. Então, quando ele fala para não tirar a conclusão, vou trazer um exemplo muito básico aqui do nosso dia a dia. Quando uma pessoa, às vezes naquela correria do dia a dia, ela chega para você e fala assim, preciso conversar com você, só que ela não fala o tema. Geralmente nós, por sermos muito ansiosos, a nossa mente ela vai criar atalhos, projetando coisas da nossa cabeça. O que essa pessoa quer falar? Ela vai falar bem? Ela vai falar mal? O que será que ela vai falar? Então a nossa mente ela começa a criar esses caminhos e a gente não chega a conclusão alguma, né? Então isso vai trazer sofrimento pra gente. Então não criar conclusões, não tirar conclusões precipitadas faz com que a gente sofra menos, né? Então sempre que você achar algo, vai conversar com essa pessoa. Eu tô achando que aquela situação não está legal. Não é tirar satisfação para o lado pessoal, mas é tirar uma satisfação para que você não tire conclusões erradas, porque a nossa mente ela vai criar vínculos, ela vai criar problemas que nem existem na maioria das vezes, né? Eu diria que todo problema ele está na mente. Eu aprendi um ensino com um grande mestre, que ele falava da seguinte maneira: o que é e o que parece, parece, né? Então, o que é? Vai lá e pergunta para a pessoa. Se você tiver algo mal resolvido, vai lá esclarecer, porque uma conversa sincera e esclarecedora vai trazer uma serenidade para aquilo que sua mente está pensando, sua mente perturbada, né? E o que parece, não é. Então a gente tem que começar a ter um diálogo mais sincero, procurar praticar essa questão. Porque coisas que a gente não dialoga, não resolve, a nossa mente vai criar atalhos e vai trazer sofrimento. E isso também é o nosso diálogo interno com a nossa própria mente, né? A nossa mente barulhenta. Toda vez que você tiver esse diálogo interno, pergunte para si próprio, né? O que esse pensamento está trazendo? O que está fazendo esse pensamento que está trazendo sofrimento, né? De que maneira eu posso resolver isso? Ok? Aqui ele traz uma frase bem interessante para a gente refletir também. Se não compreende alguma coisa, é melhor perguntar e saber do que tirar qualquer conclusão. No dia que você parar de presumir, irá se comunicar com clareza e pureza, livre de veneno emocional. Sem tirar conclusões, sua palavra se torna impecável. Fica aí mais uma mensagem desse livro para a gente refletir. Já no quarto compromisso, dê sempre o melhor de si. E aí ele traz uma mensagem bem bacana aqui. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para outro. Tudo está vivo e mudando o tempo todo. Portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não será tão bom. Eu gosto de trazer isso, sempre dar o melhor, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele vai nessa linha de pensamento também, né? Dê sempre o seu melhor. Só que a gente confunde. Dar o nosso melhor não quer dizer que a gente tem que gastar dinheiro, gastar nossa saúde emocional ou física. Porque nem sempre a gente vai estar emocionalmente bem, nem sempre a gente vai estar nas melhores condições físicas, financeiras. Então, dar o seu melhor é você dar o melhor do seu dia, né? Então, o dia que você está mais triste, não está tão legal, de repente você pode tirar um descanso, ou se você tiver que fazer sua atividade profissional, como normalmente todos nós fazemos, dar o melhor, ser sincero e dar o melhor naquele dia, né? Se você não está tão legal, seja transparente com a pessoa. Olha, hoje eu não estou num momento, não estou muito legal, mas eu vou dar o meu melhor aqui, né? Então, o seu melhor, ele muda a cada momento, ele muda, vai depender das oscilações emocionais que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, né? Mas é você pôr sempre o seu melhor de forma transparente. Porque se você dá o seu melhor, você consegue todos os outros compromissos cumprir, né? Aqui tem uma frase bem interessante para a gente refletir sobre esse compromisso, que fala assim: quando você faz o melhor que pode, aprende a aceitar a si mesmo.
mas é preciso estar atento e aprender com os erros. Isto significa praticar, observar com honestidade os resultados e continuar praticando. Isso aumenta a sua consciência. Então, quando você dá o seu melhor, você tem que estar ciente que nem sempre você vai estar bem. Está tudo bem, né? Não está bem todas as vezes. Nós somos seres em construção, oscilando as nossas emoções. Então, quando eu trago a minha consciência que eu não estou bem, mas estou dando o meu melhor, eu vou observar o que eu posso melhorar futuramente sem me julgar, né? Porque quando a gente auto se cobra demais, eu falo porque eu me cobro muito, então eu paro naquela situação e falo, tá, qual o meu melhor nessa situação? O que eu posso fazer como melhor? E o que eu errei? Aí você observa para que numa próxima vez você possa dar o seu melhor, sempre evoluindo, ok? Galera, a reflexão que fica pra gente desse vídeo hoje é isso, os 4 compromissos. É uma leitura bem gostosa, bem edificante, que fique aí como uma ferramenta de autoconhecimento para quem está nesse caminho também. E fica essa mensagem para a gente refletir juntos. Saravá, meus irmãos. Até o próximo vídeo.